Um minuto para orar. Ó Deus, cuja grandeza é insondável, perante ti nada sou senão vaidade, iniquidade e perdição. O pecado me fez perder teu favor, despiu-me da tua imagem, bani-me da tua presença, sujeitou-me às maldições da tua lei. Não posso libertar a mim mesmo e estou em desespero, mas em ti há uma saída. Pois, sem que eu desejasse ou fosse digno, tu me criastes um plano eterno, de acordo com as tuas perfeições, e que os anjos desejaram conhecer. E a palavra que anuncia toda a glória dessa bondade está perto de mim. Me convida, clama. Possa eu, pecador convicto e descrente quanto a salvar a mim mesmo, achar Cristo como poder para a salvação. Sua morte, o centro de todo consolo, a fonte de todas as bênçãos do Evangelho. Ajuda-me a voltar-me para aquela cruz, se por ela crucificada para o mundo, e nela achar profunda humilhação. Motivo para paciência e autonegação, graça para agir com benevolência, fé para alcançar a vida eterna, esperança para erguer a cabeça, amor para atar-me para sempre, aquele que morreu e ressurgiu por mim. Que seu sangue derramado me faça mais grato por suas misericórdias, mais humilde sob suas correções, mais zeloso em teu serviço, mais atento contra a tentação, mais conformado às minhas circunstâncias, mais útil aos outros. Bom dia a todos. Que essas palavras possam fazer refletir, se voltar ao Senhor em oração e clamar para o único que pode nos libertar de quem nós somos. Que Deus seja o centro e o alvo de nossas vidas. Avancemos para mais um dia, nossa live de número 380, passamos um dia já, um ano, né? Um ano de live. Terminamos a Bíblia de maneira integral, 6 símbolos de fé históricos. Estamos agora fazendo uma visão panorâmica da Bíblia. Estamos no 47º livro da Bíblia, o livro de 2 Coríntios. Estamos agora nos livros históricos, ou passamos os livros históricos, entramos já nas cartas paulinas, Nós vamos ver essas epístolas do quais Paulo, de maneira muito prática, retrata coisas maravilhosas. Em específico, agora 2 Coríntios, a carta mais pessoal de Paulo, onde ele abre, de fato, ali seu coração. Ele fala daquilo que Deus fez na sua vida de maneira gloriosa, sem se orgulhar, mantendo a humildade, reconhecendo esse poder soberano de Deus, manifestando o poder que se manifesta em meio à nossa fraqueza. Falando em específico dessa epístola, nós vamos ver essa epístola que foi redigida na 3ª viagem missionária de Paulo, como bem disse ontem, na região da Macedônia, que vai retratar o conforto, o ministério, o sofrimento, a glória, a fraqueza e o poder, onde Paulo passa por milhares de situações e ali ele consegue reduzir em palavras coisas que aconteceram. Nós não podemos esquecer a ordem dessas cartas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi perdida. No final das contas, a primeira carta aos Coríntios é a segunda carta. Essa carta aqui agora seria aparentemente então a terceira, também não seria a terceira, porque aparentemente tem uma terceira carta que também nós não temos. Então, a 2 Coríntios seria a 4ª carta. É muito interessante porque os estudiosos começam a mergulhar nessas questões e você também consegue chegar a esse raciocínio simplesmente lendo as Sagradas Escrituras. Vocês vão ver que alguns assuntos, eles estão não aleatórios, mas eles estão ali sem um plano de fundo um pouco mais concreto, dando a entender essas outras cartas e por vezes até mencionando. Lembre-se que o comunicado era sempre feito por intermédio de cartas, correspondências, onde pessoas levavam essas cartas de um para os outros, levavam essas notícias
Isso tudo de maneira muito clara, muito objetiva, e as cartas também eram bem sucintas. Elas não eram completamente exaustivas. Embora algumas cartas sejam mais longas, elas eram bem claras e objetivas. Lembrando que nós lemos essas cartas hoje de maneira completamente diferente do que eram lidas. Essas cartas, elas eram passadas a todas as comunidades e elas eram lidas de maneira integral. Hoje você vai à igreja e você quer que leia somente um versículo e fala assim, ó, então vai para sua casa, Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus, amém. Você, glória a Deus, já recebi minha bênção. A bênção estava atrelado a obedecer a Deus, a ser submisso a uma palavra, a conhecer essa palavra. Então que nós também possamos entender dessa forma. Lembrando que todas essas divisões entre capítulos e versículos é fruto de uma modernidade feita séculos depois, onde de uma forma que pudéssemos localizar melhor alguns termos, algumas passagens que são relevantes, nós meditaríamos através dessas marcações. Então, nós não devemos nos acostumar com isso a ponto de lermos apenas partes espaçadas da Bíblia e lermos ela sempre no contexto geral. Se você ler 1ª e 2ª Coríntios, talvez você já enxergue isso de maneira um pouco mais abrangente e eu convido você a fazer isso, tá? Eu estimulo vocês para que o façam, embora muitos que estão aqui não leram ainda a Bíblia de maneira integral. Comece agora. Lembre-se que a Bíblia é um livro a ser lido o resto da vida. Nós não poderemos esgotar a Bíblia no sentido de estudar a ponto de dissecá-la por completo. Primeiro que a Bíblia é a revelação clara de Deus e Deus não está numa mesa de cirurgia sendo simplesmente aberto, exposto seus membros para que pudéssemos estudar e tecer comentários sobre ele. A palavra dele é viva, essa palavra que nós lemos, ao mesmo tempo que ela é lida, ela também nos lê, ela retrata a verdade aos nossos corações, ela abre nossos olhos. Essas palavras que estão escritas aqui, elas foram escritas direcionadas não somente àquele tempo, mas também às nossas vidas. Claro que algumas coisas devem ser adequadas aos seus contextos históricos, sociais, por vezes são apenas passagens históricas, mas dentro desse plano de fundo histórico existe algo do qual Deus deseja comunicar a nós, e Ele assim o faz por intermédio do Espírito Santo, que aplica essa palavra aos nossos corações e nos direciona a uma verdade. Nós podemos avançar em algumas questões de forma que poderemos compreender mais do que Paulo estava retratando ali. Você vai ver que quando Paulo escreve isso, ele estava visando corrigir algo. Sempre o plano de fundo é a edificação. As epístolas sempre corrijam, exortam e edificam. As epístolas sempre visam a edificação do corpo de Cristo, a correção daquilo que está errado, a manutenção daquilo que tem sido feito de maneira agradável ao Senhor. Por vezes ela também vai fortalecer. Então observe sempre quando vocês lerem essas questões. Na primeira carta, como nós vimos, vocês vão ver que ele está abordando uma questão onde as pessoas tinham se perdido, sabe? Se perdido a ponto de começarem a andarem com pessoas que não deveriam andar, de pessoas que estavam ali no meio deles, mas não pertenciam a eles. E falava justamente para que eles se afastassem. Se vocês depois lerem 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, vocês vão ver que se trata dessa questão de pessoas imorais. Eles eram exortadas a não participarem de nada com eles. Hoje nós fazemos a política das boas vizinhanças, nós andamos com qualquer tipo de pessoa, alegando uma série de justificativas do quais não encontraremos nenhum suporte bíblico. A Bíblia fala para que a gente tenha muito cuidado com aquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo de convívio, porque facilmente nós seremos influenciados. E nós não devemos negligenciar esses ensinos
Então eu convido vocês a refletirem acerca dos ambientes que vocês têm andado, as pessoas que vocês têm dado ouvidos, as pessoas que vocês têm compartilhado as suas vidas, para que possam de fato viver conforme Deus orienta pela sua palavra. Isso daí não se trata de uma exclusão, mas de um cuidado para que não sejamos influenciados e sim possamos influenciar. Galego, mas como que eu vou influenciar se eu não andar do lado? Você influencia mediante a sua vida. O que influencia não é a vida que você vive, mas o espírito que você carrega. O Espírito de Deus trata de influenciar aqueles que devem ser influenciados, mas caso você viva em ambientes destrutivos, facilmente você será engolido por isso. Não imagine que você será a luz do mundo e sal na terra, vivendo em meio a promiscuidades, em meio a ambientes completamente deturpados. As cartas de Paulo sempre nos condicionam a repensarmos a maneira como nós vivemos, tá? Dando sequência, você vai ver essa segunda carta, onde ele já faz todas essas correções. Depois, num terceiro momento, ele faz uma visita aos cristãos daquela cidade, onde você já vê que não é nada agradável. Se você... Deixa eu pegar a Bíblia aqui, e eu vou conseguir falar algumas questões aqui que são bem interessantes, olhando por intermédio do que diz propriamente dito as Sagradas Escrituras. Aqui, ó, em 2 Coríntios capítulo 2, logo no início, você vai ver assim, ó, por isso resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa. Pois se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aquelas que entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como fiz, para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem muito alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-lo, mas mostrar-lhes o quanto amo vocês. Então, nós já vamos ver essa questão muito nítida dessa carta, do qual nós não temos acesso. Se você continuar ali em 2 Coríntios capítulo 12, também no verso 21, você encontra algo relativo a isso. Diz assim, ó: sim, temo que ao visitá-lo outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sensuais. Nós vamos ver então de maneira muito clara essa questão onde eles estão vivendo uma vida que não condiz com aquilo que Deus ordenou para ele. Hoje nós vemos isso de maneira muito clara. Nós vemos milhares de cristãos nominais. Hoje nós temos também evangélicos não praticantes. Nós ouvimos durante muito tempo aquela questão: eu sou católico não praticante. Evangélico, agora, não praticante, não atuante, que não faz parte de uma igreja. E não existe vida fora do corpo de Cristo. O que significa isso? Significa que se você não está numa igreja, você não pertence a Deus. Não se trata diretamente disso, mas se trata de você entendendo que você faz parte do corpo de Cristo. Você se reúne com o corpo de Cristo e você vive a palavra de Deus. Você se reúne e você faz com que tudo aquilo que as Sagradas Escrituras nos apontam se torne verdade na sua vida, manifesta por intermédio das suas atitudes. Então, que nós não sejamos como o passado, que nós não sejamos como muitos do presente, que nós sejamos regenerados e transformados a vivermos de maneira que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Nós vemos essas advertências não são meramente para um povo do passado, mas para toda uma humanidade que insiste em permanecer caída. Nós vamos ver que essa preocupação com a igreja de Corinto, você vai ver Paulo enviando Tito de maneira que ele começa a retratar depois a Paulo, numa oportunidade, toda a circunstância que estava acontecendo. Você pode ver isso daí de maneira muito clara aqui também nessa epístola de 2 Coríntios, onde claramente você vê essa igreja que andava completamente
Perdida em meio às circunstâncias que os cercavam, facilmente eles eram seduzidos. E essas palavras visavam direcioná-los ao caminho correto. Da mesma forma acontece com a palavra que é ministrada aos nossos corações. Ela visa direcionar nossos caminhos, apontar a maneira certa de se viver. Que vocês não olhem apenas para essas palavras como palavras sendo estudadas, mas palavras que são direcionadas aos nossos corações, que visam a edificação da nossa mente e do nosso corpo. Dessa forma, você vai ver que essa segunda epístola aos Coríntios se trata então dessa quarta carta. Se você ler toda essa questão acerca do que aborda, muito clara, você verá que tem esses lapsos de tempo que envolvem as outras cartas, mas isso é uma questão meramente acadêmica, mas ela não deixa de ser essencial, tá? Ela não deixa de ser essencial. Você não é salvo por saber qual carta é qual carta, mas por você entender a essência. E você entendendo a essência, tudo se torna muito mais prático e mais vívido. Para você entender também, algumas pessoas entendem que a carta de 2 Coríntios ela está misturada com essa terceira, de forma que esses últimos capítulos retratam a terceira carta. Então é muito interessante. Do 10 ao 13 você vai ver que essa epístola dos Coríntios são parte da integral da terceira carta, do qual a 2 Coríntios é quarta. Parece ser meio complexo, mas se você começar a ler e meditar nesses pequenos detalhes, você chegará a essa conclusão de maneira muito fácil, sem qualquer tipo de esforço, sabe? Não se trata de uma construção teológica, mas se trata de uma lógica que emana daquilo que está escrito. Paulo, ali no final de 2 Coríntios, também adverte que ele estaria ali em breve com eles. 2 Coríntios capítulo 12, no verso 14, ele diz: agora irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que juntam riquezas para os filhos. Por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Esse amor do qual não era recompensado, esse amor do qual ele não era retribuído, que se assemelha muito àquilo que Cristo faz. Quando ele manifesta nosso amor, mais nós manifestamos a nossa ingratidão, a nossa indiferença. Nós somos completamente indiferentes para com as coisas de Deus. Prova disso é o número de pessoas que leem as suas sagradas escrituras. As pessoas dizem amar a Deus, mas sequer conhecem a sua palavra. As pessoas querem um Deus que caiba simplesmente na sua mente, um Deus do qual é simplesmente chamado de seu Deus, o Deus que eu creio. O Deus que eu creio não está atrelado ao que eu penso, mas está atrelado ao que ele diz ser, e o que é manifesto de maneira muito clara às Sagradas Escrituras. No final das contas, as pessoas atribuem Deus a seu próprio ventre, ao seu interior. Que nós possamos nos sujeitar a essa palavra e ter a mesma humildade que foi gerada em Paulo. Para isso, nós clamamos a Cristo que nos abençoe, nos direcione para que possamos crer da maneira correta. Nós vamos ver algumas diferenças dessa carta de 2 Coríntios para a primeira. Primeiro, você vai ver muita questão dessa carnalidade, esses problemas da igreja. Na segunda, você vai ver a verdadeira espiritualidade por meio da vida exemplar do qual Paulo viveu. Paulo vivendo manifestava esse agir soberano de Deus. Imagine que ele era um perseguidor e agora ele era um exímio homem que manifestava todos os dias a sua vida oferecida como um sacrifício vivo. Ele vivia as suas palavras de maneira completamente intensa, a ponto de quase morrer por isso. Ele defendeu de maneira muito bela o seu apostolado, manifestando as suas palavras como palavras autoritativas que emanavam de Deus, não por conta das suas capacidades, mas por conta daquilo que Deus havia feito na sua vida. Nenhuma outra epístola vai tratar tanto dessas questões pessoais de Paulo quanto essa, tá?
você vai ver que ele retrata algumas questões que são bem interessantes. Abrindo a sua Bíblia ali em 2 Coríntios capítulo 11, o verso 32 e 33, você vai ver ele falando, olha que interessante, quando estava em Damasco, o governador sob o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Você vai ver ele fugindo, você vai ver ele em vários momentos também sofrendo. O que antecede esses versos que você vai ver. Olha no verso 16 do capítulo 11 ainda. Volta a dizer, não pense que sou insensato, mas se fizerem, aceite-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresse esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato. O faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Assim que os outros escravizam, devoram seus bens, se aproveitam de vocês, os menosprezam e lhe batam no rosto. Envergonham-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a orgulhar mais uma vez, falam como insensato. Eu também me atrevo. Eles são hebreus, também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. São servos de Cristo. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. E em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Nessa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltos, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa dos homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, passei muitas noites sem dormir, passei fome e senti sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa o suficiente para me agasalhar. Além disso, tudo sobre mim pesa diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como eu sou fraco. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Olha que palavras maravilhosas. Essas palavras que refletem a maneira Paulo de ser, onde o seu sofrimento era aperfeiçoado o poder de Deus. Nós também vivemos uma vida assim, essa vida que vivemos uma vida de altos e baixos, uma vida onde deve ser direcionado meramente por uma palavra e não pelos nossos sentimentos ou pelas nossas emoções. Nós não devemos ser instáveis, sendo conduzidos pelas circunstâncias, mas sermos conduzidos por uma palavra que nos traz conforto e segurança. A palavra que aponta um lugar seguro em meio à instabilidade da vida, uma esperança em meio ao caos, a alegria ao invés da tristeza, a esperança ao invés da dor. Paulo enxergou isso de maneira muito bela e retratou, inspirado pelo Espírito Santo, todas essas suas palavras. Ele direcionou um povo a crer naquilo que as Sagradas Escrituras diziam. Não por conta da sua capacidade, mas porque aprove a Deus derramar sobre ele tamanho benefício, tamanha dádiva. E que nós também possamos carregar essa grande dádiva, que é proclamarmos o Evangelho de Deus. Ainda que não tão majestosamente como Paulo fez, mas na medida daquilo que Deus nos encarregou, que nós possamos ir, avançarmos e continuarmos a proclamar esse Evangelho que regenera aquele que estava morto. Essa carta de 2 Coríntios, ele vai retratar essas questões que são bem enfáticas, sobretudo acerca da generosidade que deve
imperar em nossos corações. Hoje vivemos o evangelho de barganha, onde nós queremos comprar a nossa salvação, nós fazemos as coisas não por gratidão e sim por ganância, ou muitas vezes por medo, principalmente quando toca no assunto de dinheiro. E Paulo sempre falava para a generosidade que era fruto de um entendimento, fruto do que Deus faz no seu coração, e não meramente por conta de um favor do qual você gostaria de conquistar por intermédio das suas riquezas. Que nós possamos continuar a dependermos do Espírito Santo de Deus, a dependermos dessas palavras, a crermos que essas palavras haverão de restaurar aquilo que estava perdido, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, para que não andássemos mais perdidos e fôssemos levados ao caminho de luz que retrata uma vida que vale a pena ser vivida. As divisões desse livro podem ser feitas de várias formas, como os outros, mas tem duas divisões em 3 partes. A primeira parte diz, do primeiro capítulo ao 7, a explanação, essa resposta de Paulo a todos os críticos, de maneira que ele refuta de maneira primorosa todos aqueles que não reconheciam seu apostolado, tá? Na segunda parte, do capítulo 8 ao 9, você vai ver uma exortação e a coleta para os santos pobres de Jerusalém, onde ele vai abordar essa questão da generosidade. No capítulo 10 ao 13, você vai ver a reivindicação, ou seja, Paulo afirmando a sua autoridade, que foi incumbida não por homens, mas lhe dado da parte de Deus. Em outra divisão, você poderá ver, do capítulo 1 ao 7 também, retratando não agora como explanação, mas o ministério espiritual, que também se trata de uma explanação num grosso modo de ver. O ministério espiritual, no capítulo 1 ao verso 1 ao 4, 6, o ministério espiritual, aqui você vai ver uma dissecação um pouco mais profunda, do capítulo 4, 7 ao 5, 21, o ministério espiritual, antes é o mistério espiritual e depois o ministério espiritual, no capítulo 6 e 7, os que recebem a ministração espiritual. No capítulo 8 e 9, a atitude espiritual, na questão como Deus operando nos corações fazem com que eles possam ser cada vez mais generosos e o ato de doar. No capítulo 10 ao 13, você vai ver o homem espiritual, que retrata o homem que vive, mesmo diante das dores, ele enxerga esperança naquele que há de um dia sanar todas as dores e nos direcionar a um caminho onde só reina a paz, pois estaremos ao lado dele. Dessa forma, tratamos de mais um livro das Sagradas Escrituras. Amanhã nós abordaremos o livro de número 48, o livro de Gálatas. Também foi escrito por Paulo, em o qual amanhã nós entraremos em questões um pouco mais peculiares. Perfeito? Espero que tenha sido claro, que vocês possam ter feito anotações que sejam pertinentes e sirvam para a edificação da sua vida. Que o nome do Senhor seja exaltado, que o poder de Deus continue a operar na nossa fraqueza, que nós possamos continuar a compreender as palavras escritas nas Sagradas Escrituras. Como bem disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, a velha vida fica para trás e uma nova vida tem início. Que você possa enxergar essa nova vida em Cristo Jesus, que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido por intermédio da sua vida, que você manifeste todos os dias a natureza daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tamo junto, um beijo no coração, amanhã estaremos aqui mais um dia, se Deus assim permitir. Um beijo no coração, fui, não se esqueça de comentar e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Tamo junto, um beijo a todos, fui, até amanhã, se Deus assim permitir.